Olá! Muitas vezes o caminho para chegar onde desejamos não é linear, e é necessário estar preparado para abraçar oportunidades que nem sempre estavam dentro dos nossos planos. É sobre isso que eu converso hoje com Emílio Sarmento, médico veterinário especializado em sanidade de bovinos. Se você quer saber mais sobre essa história cheia de reviravoltas e conquistas, vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinário. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Emílio Bittencourt Sarmento é médico veterinário formado pelo SESMAC em Alagoas. É especialista em gestão do agronegócio com foco em gado de corte, consultor de pecuária pela MSD Saúde Animal em Alagoas, disseminador do programa Criando Conexões e tem alguns anos já de experiência em sanidade de bovinos. Então, seja muito bem-vindo, Emílio. Prazer é todo meu. Eu só tenho o sentimento de gratidão por estar aqui, professora Thaís, a convite de vocês para bater esse papo, contar um pouquinho da minha história. Tão rica e tão diversa e diferente, né, do que a turma principalmente da universidade, imagina que se pode seguir dentro da carreira do médico veterinário, né? Então é um prazer enorme, é muito fácil a gente vir falar da nossa vida, da nossa trajetória, né? Então espero contribuir um pouco com o papo e com a ideia de vocês hoje. Então conta pra gente um Isso é bacana. pouquinho, Emílio, como é que foi o começo da sua trajetória, né? Quando você optou por fazer medicina veterinária, como é que foi essa trajetória até você chegar na bovinocultura? Bem, a minha história, ela começa desde a época do meu avô, né? Eu venho de família de pecuarista, meu avô era pecuarista. Ele criava gado Nelore para engorda, búfala para corte também, né? Era uma coisa inovadora isso lá na época de 95, 94, mais ou menos. Plantava cana-de-açúcar e também tinha uma pista de vaquejada, né? Que é um esporte bem popular. E eu era apaixonado, sou apaixonado por cavalos, né? E a vaquejada sempre foi um sonho de estar dentro dela, de viver a vaquejada, tanto como esportista, mas acabou que não deu certo. Então eu optei, digo, não, já que não vai dar para ser como praticante, eu quero cuidar dos animais que estão dentro da vaquejada. E entrei na universidade com o intuito de fazer clínica e cirurgia de equinos. Então, toda a minha faculdade eu fiz direcionado. Fiz estágio no Ministério da Agricultura, estágio em diversos setores dentro da universidade, mas o intuito sempre era trabalhar com clínica e cirurgia de equinos. Então, fiz PIBIC com clínica de equinos, fiz pesquisa com equinos, tudo equinos. O ESO, né, que é o estágio supervisionado obrigatório com equinos. E no dia que eu colei grau, eu fui participar de uma entrevista de emprego para trabalhar na área de pet. Nada a ver com o que a gente queria, com o que eu queria, né, para minha vida, que era trabalhar com equinos. Mas era uma boa oportunidade, principalmente financeiramente falando, e daí eu resolvi seguir aceitar esse desafio, né? A gente então colei grau já empregado, que é uma coisa um pouco diferente, difícil até de acontecer, mas o resultado da entrevista foi à tarde, eu colei grau à noite, então assim já foi um pouco diferente do caminho do que a grande maioria da turma costuma passar. Mas o que me motivou a ser médico veterinário foi sempre trabalhar com equinos, né? Então eu continuei pensando aqui, eu digo, poxa, foi um cargo na área comercial de pet, numa distribuidora pet, e eu continuei fazendo esse trabalho e eu pensei comigo, eu digo, poxa, se existe essa função comercial para o pet, deve existir para cavalo também, né? Então, o que é que eu preciso fazer para trabalhar dentro da área comercial, só que com o cavalo, que é o que eu gosto? E daí surgiram outras oportunidades, um processo seletivo junto da Casa da Indústria com o CNPq, com a indústria que estava procurando desenvolver um produto à base de óleo de coco, na época, para animais, o foco era pet,
E eu acabei selecionado junto com uma outra colega, foram 160 pessoas, mais ou menos, que participaram desse processo de seleção. E os meus longos 3 meses de experiência na área comercial fez com que eu fosse cogitado para essa vaga. E eu digo, não, eu amo cavalo, quero trabalhar com cavalo. Né? O foco aqui é pet, mas eu sabia que existia um uso de óleo de coco para equinos em algumas situações, né? De tratamento de ferida com fitoterapia, até mesmo na nutrição, como fonte de energia, enfim. Eu digo, não, dei a ideia para o dono da empresa da gente também fazer uma pesquisa com os cavalos, com os equinos. E ele topou a ideia, disse, não, vamos lá, vamos embora. Acabou que o produto não deu certo dentro da expectativa do dono da empresa, né? Ele tinha uma expectativa de funcionamento comercial do produto que não era alinhado com o comércio e com a ideia técnica mesmo do negócio, e acabou que o projeto foi extinguido, né? E veio a indicação de uma professora minha, professora Luísa, uma das pessoas que eu tenho, Luísa Gouveia, ela está até na Bahia hoje, que eu tenho um grande sentimento de gratidão por ela, de trabalhar na área comercial de bovinos, com bovinos, para uma distribuidora aqui em Alagoas e Sergipe. Fui selecionado, né? A professora Luísa muito bem vista aqui pelos técnicos de maneira geral, o peso, a indicação dela como orientado dela pesou bastante e acabei sendo selecionado pelo Dr. Francisco Lopes, um cara também fera, que foi outro mestre, outro professor da vida que eu tive. E eu comecei aí a trabalhar com os bovinos, com a parte comercial, sendo que desenvolvendo a parte técnica, né? Como é que funciona isso? As empresas, né, os laboratórios, esses grandes laboratórios, eles sempre têm alguma pessoa técnica para dar uma assistência para os clientes, os seus clientes VIPs, vamos dizer assim, né? Pessoas que usam os seus produtos e têm um acompanhamento veterinário, eu digo assim, né? Não digo um atendimento, porque é mais esse acompanhamento técnico, né? De estar lá junto do produtor, exercendo uma função técnica do lado do cliente, orientando dentro das linhas de produto da gente. E foi aí que eu me encontrei, né? Eu olhei assim, eu digo, poxa, cavalo é bom, mas bovino também é bom pra caramba. E eu adorei trabalhar com isso e fui me empenhando, fui estudar, né? Vi que existia uma carência muito grande na parte de gestão e vi dentro dessa pós-graduação conhecer muitas pessoas que estavam inseridas dentro da bovinocultura aqui do meu estado. E foi assim, talvez a decisão mais importante na minha vida profissional foi participar dessa pós-graduação, dessa especialização. Um negócio assim, que a turma na época olhava assim, pô, mas você é veterinário, vai fazer especialização em gestão de agronegócio? Eu digo, não, eu vou, porque é uma área que pouca gente está trabalhando com ela, e que eu tenho muita gente, e eu vejo muita gente que eu posso conhecer e agregar no meu negócio como profissional. Eu vou lá, vou seguir isso aqui. Fiz após, conheci muita gente e os meus outros empregos após esse emprego que eu estava, todos eles vieram de indicações de pessoas que eu conheci dentro dessa especialização. Daí eu dei um tempinho na área técnica, na parte técnica, e virei representante comercial, mais na linha de bovinos, né, na área de saúde animal, para um laboratório e depois para uma empresa de nutrição animal também. Mas a paixão pela saúde animal sempre estava lá, pelos bovinos. A saúde dos bovinos sempre estava lá, e foi quando a Valer, na época, ainda Valer, mas já comprada pela MSD, me procurou para que a gente pudesse fazer um trabalho, iniciar um trabalho aqui em Alagoas e Sergipe. Eu, sem pensar muito, aceitei o desafio e voltei a trabalhar com o que eu gosto, que é a saúde animal, a saúde dos bovinos, só que dentro da área comercial. Né? Uma visão. Muita gente pensa, professor, que a área comercial você só vai ser vendedor, né? E eu aprendi nesses 6, quase 7 anos de vida de área comercial, que existe
uma vida pensante muito boa, tão boa quanto dentro das universidades, né? Pessoas assim feras de um conhecimento absurdo. Não vou nem citar nome aqui porque não nem dá tempo. E assim, com um suporte técnico, um conhecimento técnico muito grande. E eu mirei assim, eu quero ser uma dessas pessoas um dia, né? Eu sempre tive muito isso de objetivos assim na minha vida, sabe? Eu passava por uma fazenda grande que tem aqui, de pessoal extremamente respeitado, conceituado no Brasil todo pela criação do Nelore que eles fazem. E eu dizia, um dia eu vou atender essa fazenda. Um dia eu vou atender essa fazenda. E hoje o dono da fazenda fala comigo quase toda semana, para a gente conversar. Né? Então, assim, é um breve resumo da minha vida profissional, não sei, meio corrido, porque é muito grande, mas é um breve resumo da minha vida veterinária. É mais ou menos isso. É bem importante, né? Porque nessa sua fala a gente já percebe uma série de fatores são teclas que eu costumo bater bastante com os alunos, de, por exemplo, você às vezes entra na faculdade almejando um objetivo, quero trabalhar com equinos, vaquejada, é o meu sonho, é o que eu quero fazer. De repente surge uma oportunidade numa área que não é o que você queria, e você tem que ter um certo preparo, né, até para aceitar esse tipo de desafio, porque se você está completamente livre de experiências, né, se você não aproveitou durante o curso de graduação, ter experiências em outras áreas, chega uma oportunidade dessa, às vezes você não se sente capaz de assumir, né? Então você Uhum, foi lá e assumiu essa responsabilidade, esse desafio de trabalhar com pequenos animais, e aí você uhum, foi dentro da indústria, né, procurando uma saída para chegar em equinos, que ainda era o que você queria, e havendo a oportunidade de trabalhar com grandes, né, em bovinos, você se achou numa área que uhum, não era o que você imaginava inicialmente. Então, eu acho que uhum, essa questão da pessoa se permitir passar por experiências é extremamente importante, porque é a partir dessas experiências que a gente tem aquela convicção, né? Estou uhum, onde eu quero, né? Descobri que talvez aquele primeiro caminho lá não era exatamente o que eu ia me fazer feliz, o que ia me realizar, né? uhum. Então, é bem bacana essa sua história, né? Bem dinâmica, bem cheia de De aventuras aí. reviravoltas, né? Não, Exatamente. e assim, nesse primeiro emprego de pet, né, conversando aí, imagina você, eu com esse meu sotaque bem arrastado de nordestino aqui, indo falar com os veterinários de pet, né, um perfil completamente diferente do que a turma estava acostumada. Mas assim consegui fazer boas amizades nesses 3 meses e eu, conversando com um desses veterinários de pet, a gente acaba virando psicólogo, vendedor, tudo de tudo um pouco, né? E ele, doutor Paulo, né? Só que eu tenho um apreço enorme até hoje. Ele falou o seguinte: Emílio, a gente não pode esperar que o mercado se adapte à nossa vontade. A gente tem que se adaptar à necessidade do mercado. Lógico que dentro de situações que lhe façam bem, né? Não é porque o mercado pet pediu aqui, me deu uma oportunidade, mas eu não tenho um perfil, eu não me sinto confortável de fazer isso, mas eu vou ficar aqui porque é a oportunidade que eu tenho. Mas, enfim, encontrar saídas dentro do mercado, né, que existe a demanda para você trabalhar e construir sua carreira profissional e ganhar dinheiro, né? E a frase que me fez, acredito, o comportamento, a atitude, na verdade, que me fez ser aceito por todos esses desafios foi a transparência. Quando eu fui trabalhar com pet, assim como eu fui pelo primeiro emprego na área de bovinocultura, fui muito transparente com as pessoas que estavam me contratando. Eu disse, não sei de nada, mas eu aprendo muito rápido e aprendo fácil, então eu peço esse voto de confiança. Se você me ensinar e ficar aqui do meu lado, pelo menos no começo, eu garanto a você que a gente vai crescer junto. Então, assim, foi isso que me fez, acredito eu, né, que me fez ser, não, beleza, eu senti confiança nesse menino aqui, né, não quis parecer que sabia que era dono do conhecimento, de tudo. Lógico que a universidade ela foi muito importante para dar uma base de sustento para todo esse conhecimento que vinha pela frente.
Eu digo assim que a universidade ela é importante para lhe dar essa base, né? Você não sai, infelizmente, você não sai especialista pelo menos na minha época, não sei se a graduação mudou tanto de lá para cá, mas você não sai especialista em clínica de equinos, especialista em clínica de PEC. Você sai com uma base dentro dela e você não pode depender só da universidade, né? Você tem que também ter a sua vontade de correr atrás desse conhecimento. E a minha universidade foi muito boa nisso. Ela conseguiu me dar uma base boa para que eu aceitasse o desafio de PET e conseguisse desenvolver bem o meu papel, aceitasse trabalhar com bovinocultura, apesar de ter essa paixão que veio lá do meu avô, mas a vivência técnica, prática, eu não tinha, né? E fui aprendendo, levando lapada na vida, como diz a história, mas procurando, como eu disse, tive outros professores, o Francisco Lopes foi um deles, mas essa base que a universidade deu, ela foi extremamente importante para que a gente pudesse vir a desenvolver esses trabalhos, né? Essas oportunidades que aparecem. Embora, assim, durante a graduação ninguém conte para gente, porque, na verdade, eu nunca soube disso durante a minha graduação, eu fui descobrir que isso existia e que existiam essas diretrizes depois que eu já tinha começado a minha carreira como docente. O próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele tem diretrizes de quais são as habilidades, né, e as competências que os alunos de veterinária devem desenvolver ao longo do curso, para que se tornem profissionais melhores, mais completos. E, na realidade, essa abordagem, ela vai exatamente não para o técnico específico, né? Para aquilo que te faz médico veterinário, que te diferencia de um advogado, um engenheiro, enfim, de outras profissões, mas também para essas competências humanísticas, você ter bons relacionamentos, você saber se comunicar, você ser claro, né, com relação às suas limitações, inclusive, porque reconhecer as nossas limitações é a única forma que a gente tem de vencê-las e crescer, né? Porque se você não está Uhum. consciente de que você não sabe aquilo, você vai continuar ignorando essa situação. E é bem bacana, porque dentro da sua trajetória, você aproveitou oportunidades de fazer essas conexões, né, de criar esses laços com pessoas de áreas que eram do seu interesse, e isso foi te abrindo portas ao longo do tempo, né? Então, essa questão do Uhum. relacionamento interpessoal, ela é muito importante, e algumas pessoas já têm uma habilidade natural com isso, e outras Uhum. precisam desenvolver, né? A gente sabe que Exato. existem questões como caráter, por exemplo, que às vezes não tem muito o que fazer, né? Dependendo da pessoa, É. não tem como salvar. Então, acho que hoje em dia as próprias empresas têm muito essa abordagem, né? De o técnico, você consegue ensinar para o profissional, você consegue treinar o profissional para aprender o técnico, mas o caráter, a humildade, né? Essa questão de ser bom, de lida com as pessoas, né? De compor uma equipe, um time, conseguir trabalhar junto, já não é todo mundo que consegue se inserir nessa realidade. Então é bem Verdade. bacana, assim, pela sua fala a gente vai, né, percebendo essas suas características que com certeza contribuem aí para você ir seguindo o seu É. caminho, né? Tem um estudo se não me falha a memória, da Universidade de Oxford, que ela diz o seguinte, que 75% do seu sucesso profissional depende da sua capacidade de relações interpessoais e 25% da sua capacidade técnica, né? Porque, como você falou, a parte técnica, as empresas que você vai contratar, enfim, você consegue desenvolver de outras maneiras. Mas as suas habilidades com pessoas é um pouco mais difícil, elas podem sim ser trabalhadas, né? Mas ela já é um pouco mais complexa, né? Eu fiz um curso, eu li um livro que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não sei se vocês conhecem, mas assim, fica a dica, é um livro excelente. Virei fã do Dale Carnegie, que é o escritor. Li mais todos os outros 4 livros dele, se eu não me engano, faltam 2 só para eu completar o álbum. E existe o curso ainda, né? Ele criou um curso lá atrás, e eu procurei aqui, teve uma turma aqui em Maceió do curso de como fazer amigos e influenciar pessoas, e eu fiz esse curso também, assim, foi muito bom, melhorou muito essa questão da minha habilidade de lidar com pessoas, de falar. No começo, quando eu ia começar a falar, eu tinha que dar palestra, rapaz, morrendo de sede, mas eu tinha vergonha de pegar o copo, porque eu tremia tanto.
que, dava, que dava vergonha de tanto que dava para perceber o copo tremendo. Então, assim, mas você falou que essa questão das habilidades, de habilidades com pessoas, ela é extremamente importante. Às vezes eu gosto de dar uns choques assim de realidade para a turma, com os meus estagiários, com a turma de papo, desses bate-papos de vida. E eu falo o seguinte, eu digo, ó, você tem 2 amigos dentro da sua universidade. Um que é o inteligentão lá, que só tira nota 10, mas é chato pra caramba, ninguém gosta dele. E você tem aquele colega que é meio termo ali, mas é gente boa pra caramba e se dá bem com todo mundo. E alguém lhe pede uma indicação de uma pessoa para atender um cavalo, sei lá, por exemplo. Lógico que esse colega que entende mais ou menos, ele tem competência, não tanto quanto, em teoria, não tanto quanto o inteligentão lá. Você vai indicar quem? O gente boa ou o chato? Aí todo mundo diz o gente boa. Depois então nota só não vale não, tá? Você precisa desenvolver esse seu lado de relação interpessoal, né? São as soft skills, né, que o pessoal fala, que a turma fala. Isso é extremamente importante. E não só dentro da área comercial, em tudo, né? A gente se vende o tempo todo. Se eu sou veterinário autônomo, eu me vendo o tempo todo. Se eu sou dono de clínica, eu me vendo o tempo todo. Se eu trabalho na área comercial, eu estou o tempo todo representando a empresa qual eu estou vestindo a camisa naquele momento, né? Então aquela ilusão de que não, mas eu não vou ser vendedor, eu vou trabalhar, vou ser veterinário porque eu amo trabalhar com bichos. Ó, a realidade é que o seu paciente são os animais, os seus clientes são as pessoas, né? Então a gente precisa ter essa relação muito boa, muito bem estabelecida com eles, né? Eles que vão pagar a nossa conta no final da história. Exatamente. Tem que conseguir se relacionar bem e, como você falou bem também, se vender, né? Porque você precisa saber se posicionar, se colocar, né? Se vender não é no sentido de, quem pagar mais eu vou fazer o trabalho Sim, mais claro. caprichado e quem pagar menos eu não. É uma questão de você se posicionar no mercado, de você começar a ser conhecido, né? Se vender nesse sentido de, né, tá lá as pessoas te conhecerem, te terem como uma referência, né? Que acaba tendo Exato. uma importância, agregando bastante na carreira. Exato. E de próprio comportamento, né? Sei lá, antes da pandemia tem muito costume de leilão, né? Leilão de gado, leilão de cavalo, e aí eu vejo muitos universitários vão para esses leilões, a bebida 0800, e a turma larga o pé na jaca lá tomando cerveja. E eles esquecem que os futuros clientes deles estão todos ali, né? E aí qual é a sensação que você passa? De que, vem lá para tomar cachaça aqui, ficou bêbado, não sei o quê. Então, mesmo antes de ir para a área de ir para a área profissional, né, de se tornar profissional, você já tem que começar a transparecer esse ar de confiança, né, esse ar de profissional, essa atitude de profissional, né? Eu sei que é difícil, demorei um pouco para aprender, não estou dizendo que eu fui já comecei, não, né? Eu fiz parte da turma do fundão no começo da faculdade, levei umas lapadinhas aí na vida, mas aprendi, né? Então assim, a gente precisa se adaptar e lembrar disso, né? Lembrar que os nossos clientes estão ali, os futuros nossos clientes estão ali nesses ambientes. É só um dos exemplos que a gente precisa tá citando, né? Que a gente tem para citar aqui, na verdade. Sim. É outra questão que a gente levanta bastante, né? Essa questão da postura, né? Da atitude profissional, do profissionalismo, que os alunos já precisam começar a exercitar isso, né? E aí fica aquele sentimento dúbio, porque ao mesmo tempo que a faculdade, teoricamente, é o único momento que eles têm de mais descontração e depois já vai começar a vida profissional, e aí eles sabem que isso implica em uma certa seriedade, eles às vezes deixam para começar, entre aspas, treinar, né, essa atitude profissional Sim, muito tardiamente. Nesse trajeto eles já queimaram o filme em várias situações, né? Então é a gente verdade. sempre está chamando atenção para isso também, que é uma situação realmente muito importante. Até porque a chance da gente receber uma primeira indicação de emprego são dos nossos professores, né? Então, se a gente não for bem visto por eles, como é que vai ser? Por exemplo, se eu tivesse um comportamento todo doido lá, não tivesse minhas responsabilidades de prazo,
de escrita com os meus projetos, com tudo. Quando o Francisco Lopes foi lá atrás pedir uma indicação à professora Luísa, será se ela ia chegar e dizer, não, ó, tem um Emílio aqui, né? Será? Se eu não, né? Então, assim, as nossas primeiras oportunidades, a maioria das vezes, vão estar atreladas a uma indicação de um professor. Isso que eu percebi, né, claro. E, Emílio, como é que é a sua rotina hoje em dia, né? Depois que você se inseriu na área de bovinocultura, que você começou a trabalhar na parte de sanidade, como é que isso transformou a sua rotina? Como é que você organiza a sua semana? Essa questão de assistência, né, aos clientes e etc. Uhum. Não, então, vamos lá. Assim, a MSD, que é a empresa que eu trabalho, né, MSD Saúde Animal, ela é muito, eu não digo criteriosa, mas ela ela tem uma necessidade de organização muito grande, né? Então, todo começo de semana, de mês, desculpa, a gente senta aqui toda a regional da gente, né, que é no Nordeste, eu faço o meu território da equipe que eu faço parte, na verdade, né? É da Bahia até o Ceará, né? Então, todo início de mês nós nos reunimos, ó, nossas metas são essas, as oportunidades que a gente tem são essas, as dificuldades que a gente vai encontrar é essa, enfim, a gente tem um norte geral. E depois a gente vai para a nossa reunião regional, que daí a gente se reúne com o nosso território. Que no caso o meu território faz parte de Alagoas e Pernambuco, só que tem outras pessoas que fazem Pernambuco e eu fico aqui em Alagoas, uma pessoa na área comercial propriamente dita e 3 pessoas na área técnica, Pernambuco dividido no meio com essas 2 pessoas e eu sozinho aqui em Alagoas. E daí a gente vai para a nossa organização e a gente tem uma planilha, né, de quais são os nossos clientes A, clientes B, clientes C. Os clientes A, nem sempre isso vai estar atrelado a faturamento, tá? Às vezes eu tenho um cliente que tem lá, sei lá, 200 cabeças de boi, mas ele é um cara extremamente influenciador na bovinocultura da região. Então, ele, para mim, é um cliente A, porque ele influencia fulano, fulano, cicrano, né? E a gente faz a nossa planilha de visitação com eles. E essas visitas, elas podem ser desde visitas emergenciais, né, que aí a gente pode mudar um pouco a nossa agenda, dependendo do que for, para atender uma demanda mais específica, enfim, sei lá, de um surto de mortalidade que está acontecendo dentro da propriedade. Daí a gente muda a nossa organização de visita para ir lá atender, porque é uma situação específica. Mas, no mais, a gente vai fazer visitas para acompanhar o trabalho que a gente vem fazendo, de desenvolvimento de calendário sanitário. A gente passou lá um protocolo de controle estratégico de mosca e carrapato dentro da propriedade X. A gente vai lá para fazer uma avaliação, ver como é que os animais estão respondendo a esse nosso tratamento, se a gente precisa ajustar alguma coisa, indicar o uso de mais algum produto, ou mudar alguma coisa de manejo. E tem a parte administrativa, né? Antes eu dizia burocrática, mas a gente não pode mais falar, não. Agora é administrativa. Que é justamente essa questão de organizar a agenda, e-mails, os relatórios das visitas que a gente faz, né? Então, essas visitas que fogem, essas visitas mais emergenciais, visitas mais técnicas, a gente monta um relatóriozinho todo direitinho. A Fazenda X solicitou a presença da gente na fazenda por conta de determinada situação. Deixa eu pegar um exemplo aqui aleatório. Sei lá, de bezerros que vieram da região do sertão para a região do litoral e apresentavam morte súbita. A gente coletou material para esfregar sanguíneo, identificamos carrapato, blá, 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 coletamos a amostra, enviamos para o laboratório. Enfim, a gente faz um relatório bem detalhado da visita para entregar ao proprietário da fazenda, né? E para o veterinário que também dá assistência. A gente sempre trabalha junto com o veterinário que dá assistência à fazenda. Então, todas as medidas que a gente vai indicar, que a gente vai sugerir, sempre é alinhada com o veterinário da fazenda. Então, a semana passada, um exemplo, visitei uma fazenda que estava tendo um desafio com seus resultados de IATF. Né? Fui lá, fiz a visita e identifiquei que a gente, fazendo uma pequena mudança no manejo
da IETF a gente poderia ter melhores resultados. Mas não falei para o dono da propriedade naquele momento, né? Cheguei e disse, ó, o seu veterinário pela parte de reprodução é fulano de tal, eu identifiquei aqui, imaginei algumas situações, mas eu preciso conversar com ele primeiro, porque é ele que é o responsável pela parte de reprodução da sua fazenda. Daí, vou ligar para ele assim, serei. Quando saí da fazenda, liguei para ele, passei toda a minha visão. Ele disse, não, Emílio, perfeito, vamos sim, vamos tocar isso para frente. Eu digo, não, beleza, então vamos marcar uma reunião, eu, você e ele. Eu, você e o proprietário. Marcou a reunião e aí a gente, nós juntos, né, eu e o veterinário da fazenda, passamos essas medidas de mudança para eles. Mas é basicamente isso, são mais visitas de acompanhamento e algumas raras vezes para apagar um fogo desse, né, apagar um incêndio, uma situação dessa, que a maioria das vezes está associada à planta tóxica, a gente tem muita planta tóxica aqui na nossa região, e clostridiose também. A gente também tem muito desafio de clostridiose, muitas das vezes por falhas vacinais, infelizmente, né? E olha que as nossas propriedades são relativamente pequenas em relação ao restante das propriedades do restante do Brasil, né? Mas a gente ainda tem muito problema com isso também. E aí, pensando então, né, naquela divisão didática que a gente tem durante o curso de graduação, né, que a pessoa vai cursando, aí tem as disciplinas básicas, aí passa para as disciplinas mais técnicas, aí tem lá laboratório clínico, clínica, cirurgia, reprodução. Quais são as áreas que para a sua atuação hoje, aquele conhecimento de base é importante? Você citou Tá. reprodução, né, Uhum. sanidade, se você fosse elencar aí essas áreas. Tá. Eu não vou falar em ordem de importância, mas eu vou colocar todas no mesmo patamar. Mas patologias clínicas, clínica cirúrgica e de laboratório são extremamente importantes. Fisiologia, reprodutiva, fisiologia de uma maneira geral. Hoje, clínica de ruminantes, né? Também foi muito importante. Anatomia, essa daí não tem para onde fugir. Eu tenho um problema, uma coisa que eu falo assim para os alunos, eu digo, ó, se você for para o campo, você não vai ficar falando, o músculo semimembranoso, semimembranoso, você não vai ficar falando isso, não, que você vai estar lidando com peão e com fazendeiro 90% das vezes. Só que, às vezes, você vai precisar conversar com um veterinário e com um fazendeiro, por exemplo, que é médico, daí você precisa saber falar a coisa mais técnica, né? Mas na maioria das vezes a gente acaba falando do jeitão popular mesmo, mas é extremamente importante a gente saber disso, até para saber o que não está certo, né? Então, assim, a gente só consegue identificar o que está errado quando a gente sabe qual é a forma correta, né? Uma estrutura muscular íntegra, se está tudo certo, tudo direitinho, se a fisiologia está funcionando tudo direitinho. Então, a gente só sabe identificar que tem alguma coisa errada conhecendo o certo. Agora, a matéria que eu mais gostei assim de pagar disparado, que eu fiquei apaixonado por ela e eu uso muito porque a empresa que a gente trabalha tem muito isso de vacina, né? Foi epidemiologia e imunologia. Eu tive assim, foi o mesmo professor para as duas, o professor Silvio. Eu tenho também um carinho enorme, outra pessoa que me deu muita oportunidade, mas são assim hoje as que eu mais uso, até porque existe ainda, infelizmente, uma resistência muito grande dos pecuaristas de querer fazer um exame laboratorial, de querer ter esse custo, né? Então a gente tem que se virar aí na epidemiologia de uma maneira geral, para identificar os problemas, né? Mas assim, então eu falei praticamente todas as matérias de curso, né? Não foi bem assim. Não, mas é importante Mas porque, às vezes, durante a graduação, o aluno acaba focando muito naquilo que ele gosta mais, né? uhum. As outras disciplinas, às vezes, a pessoa estuda para passar. Não é assim, não estou condenando ninguém. Eu também fazia isso, todo mundo faz isso, né? É Normal, natural. exato. Mas, às vezes, a pessoa deixa de aprender algumas coisas que são importantes, de aproveitar aquele momento da aula prática, né? Aquele momento dentro de um laboratório, aquele momento acompanhando uma necrópsia, por não saber a importância que isso pode ter dentro da atuação dela. Então, em algumas situações, você está lá, não, quero trabalhar com sanidade de bovino, achando que o mercado é muito segmentado, que vai ter uma pessoa para fazer a necrópsia, uma pessoa para coletar o sangue, uma pessoa... Às vezes, como é a visão que às vezes a universidade passa para a gente, né? Porque pela Exato. estrutura que a gente tem do ensino,
dá essa impressão de que a pessoa que trabalha com clínica trabalha só com clínica, a que trabalha com cirurgia trabalha só com cirurgia, e muitas vezes essas disciplinas não se conversam. E é Uhum. totalmente oposto ao que a gente tem na vida real, né, na vida profissional. Exatamente, exatamente. E assim, e muitas das vezes você está numa propriedade e, sei lá, um animal vem a óbito lá, você fazendo uma visita de rotina. Você tem que ter a noção básica de uma necrópsia para pelo menos abrir ali o animal na hora, porque você não, tem que chamar o veterinário fulano de tal, mas o fulano de tal não pode, só pode daqui a 24 horas, aí já passou o tempo de fazer a necrópsia. Então, você tem que ter a noção básica, pelo menos, para você abrir ali o animal e identificar o mínimo de alteração que tenha, né? E acontece mais do que a gente pensa isso, mais do que a turma pensa, da gente se deparar com esse tipo de situação e a gente precisa ter esse conhecimento básico do negócio. Então, é um kitzinho básico de necrópsia que o cara tem que ter ali e também tem que ter a humildade de dizer, ó, cara, aqui no meu conhecimento, eu não consegui identificar, tá? Mas aí faz um vídeo, foto, chama, coleta material, leva para quem realmente entende, chama um colega que trabalha com isso, só, tô com um caso aqui, vamos discutir, me ajuda aqui nessa situação. Eu tenho uma parceria muito boa com os professores aqui das universidades, então quando eu pego algumas situações um pouco mais complexas, que eu preciso desse apoio do laboratorial, eu sempre procuro levar para as universidades, até para estimular os alunos, né? Ter material para os alunos ter trabalho, é, e fomentar fomentar essa ideia, né? Então eu sempre estou coletando material, trabalhando junto com os professores, discutindo o caso com eles. A professora Luísa também, ainda ligo para ela de vez em quando. Mas, professora, a senhora que trabalha com cavalo aqui, me ajuda, que eu esqueci tudo que a senhora falou. Ela fica para morrer. A senhora, Emílio, pelo amor de Deus. Fico brincando, então ainda discuto com ela muita coisa. Trabalhar em conjunto, mas vão ter situações que a gente não vai conseguir abraçar a situação de uma maneira geral, esperar que chegue uma pessoa mais especialista no negócio. Então, você tem que ter um conhecimento é, básico, pelo menos, dessas especialidades dentro da medicina veterinária. Sim. É fundamental, fundamental mesmo. Saber fazer um exame clínico, pelo amor de Deus. Infelizmente, eu vejo gente hoje que não sabe nem diferenciar uma mucosa normal de uma hipercorada, mas faz parte. Exatamente. Eu, como professora de semiologia, posso dizer que né, a gente tenta, insiste bastante, e existe muito essa situação, né, de às vezes a gente está dando uma aula, né, discutindo um caso com os alunos e fala, olha, a campo a situação vai ser um pouco diferente, eu tenho mais experiência em ambiente hospitalar, que já tem toda uma estrutura que a campo muitas vezes o profissional não vai encontrar. Ele tem que saber as Uhum, limitações do trabalho a campo, né, e também uhum, saber a quem recorrer. Então, exatamente ter essa rede de profissionais de outras especialidades para quem ele pode, né, mandar o material ou com quem ele pode trocar uma ideia, né, uhum, exatamente para conseguir fechar os casos ali, porque o que não dá muitas vezes é deixar o proprietário sem uma resposta, né? com Morreu, certeza. morreu por quê? Porque Deus quis. Aí a Infelizmente, cobra. essa resposta não é suficiente, né? Tem que ter um pouco mais de elaboração aí em cima. Não, e a cobra mata que é uma danada aqui, que eu não sei. É, Né? Então, eu exatamente. peguei até um dado, eu estava lendo um dado esses dias do professor Amaury Alfieri, fera das clostridioses, e ele falou o seguinte: 16 milhões de bovinos que vêm a óbito no Brasil não têm um diagnóstico fechado. Né? Então, olha o tanto de oportunidade que existe dentro da medicina veterinária, né, para que que nós juntos, né, a classe de uma maneira geral junta, consiga fechar mais e ter mais material científico e fazer com que você chega na fazenda e pergunta, morrer de que? A cobra é disparada que mais matou, né? Aí vem as regionalidades, o vento ruim, foi a cobra, foi a onça, enfim, tem todo tipo de coisa, menos uma clostridiose, menos um botulismo, menos uma planta tóxica, enfim, e fica por isso mesmo, né? E vai morrendo animal e a cobra vai levando culpa e o proprietário não toma uma atitude, o veterinário fica brigando com ele, vamos fazer um diagnóstico e fica sempre nesse estica de um lado, puxa do outro para poder fechar diagnóstico e a gente tem muita oportunidade de crescer.
dentro da veterinária como um grupo, né, nesse conceito de saúde única. O que eu enxergo é que existe um receio dos veterinários, de uma maneira geral, de compartilhar os seus casos, suas dúvidas com colegas, de chamar o cara e dizer, cara, eu não entendo isso aqui, mas vem cá comigo, vamos lá, vamos visitar essa fazenda, eu não tenho esse conhecimento. Né? Eu acho que existe esse receio. E eu não, pelo contrário, eu vejo isso como agregar. Tanto o cliente vai lhe ver com bons olhos, né? Só ele não foi honesto aqui em dizer que não tem essa competência, mas ao mesmo tempo trouxe a solução, que é uma pessoa que sabe, né, do negócio. Então, isso não é, eu não sei e deixa o cara sem resposta, como a senhora falou. Eu não sei, mas eu tenho uma pessoa que sabe, mas eu vou atrás, eu vou conseguir essa resposta para você. É não deixar o cara voando a ver navios enquanto ele está tendo prejuízo dentro da propriedade dele. Exatamente. Porque, na verdade, é o nosso papel exatamente esclarecer o que está acontecendo, o que tem de errado ali. Né? E, ao mesmo Exato. tempo, você precisa ter um conhecimento muito amplo, inclusive saber um pouco também de gestão da propriedade, porque não dá para você chegar à proprietária e falar assim, olha, está tudo ruim, né? Queima a sua propriedade, joga tudo, destrói tudo, faz tudo de novo, porque do jeito que está não vai dar para levar. Né? Você tem que ir mudando o que é possível e orientando a pessoa, né? Passando essa visão também de longo prazo, né? Para algumas medidas que você vai implementar ali, que você vai sugerir, o resultado vai vir no longo prazo. Então, esse diálogo com o proprietário é extremamente importante, né? Demais. Eu digo o seguinte, se você chega numa fazenda e dizendo, seu bezerreiro está com problema, suas matrizes estão com problema, os seus animais de engorda estão com problema, sua recria está um desastre, ele vai olhar assim, a hora não permite, mas vai mandar você ir para a casa do chapéu e dizer, pô, esse cara não, só veio botar defeito aqui na minha fazenda. Então, a gente precisa ter, primeiro, conhecimento dos indicadores que são referência, ou seja, qual é a taxa média de resultado de ETF dentro do Brasil? Sei lá, 65%. Sua taxa 70%. Está um pouco acima da média. A gente precisa ter esse parâmetro. Qual é a mortalidade de bezerros? Para gado de leite a gente trabalha com 5%, gado de corte a gente trabalha com 3%. É o aceitável. A gente precisa ter esses parâmetros para poder identificar qual é o problema. E durante a nossa conversa, durante a anamnese com o cliente, a gente tem que identificar aonde está mais doendo nele, né? Porque, de repente, às vezes a gente enxerga que o problema maior está com as matrizes dele, com as fêmeas dele, mas o que está mais incomodando ele é a diarreia nos bezerros. Né? Então, beleza, tá certo. Então, você expõe o seu sentimento técnico, você diz, beleza, existe esse problema com as matrizes, mas eu entendo que o senhor está preferindo que agora, nesse momento, a gente faça primeiro um tratamento com os bezerros. Então, vamos lá. Resolveu essa dor dele, a gente vai para outra. E aí a gente precisa ter início, meio e fim no nosso projeto. Se o projeto é acabar com a diarreia dos bezerros, vamos acabar com a diarreia dos bezerros. Depois que a gente acabou esse projeto, vamos para o projeto de melhorar as matrizes. E aí a gente vai levantar os dados, vai tomar as atitudes para que esses resultados melhorem, vai acompanhar essa melhoria e chegar no resultado. A gente tem que ter continuidade e constância no nosso atendimento dentro da fazenda. Não é ficar enrolando o cliente para poder ficar ganhando mais visita. Não é isso que eu estou falando. Mas é ter iniciativa e acabativa, né? E acabativa dentro do que a gente se propôs a resolver dentro daquela situação. Não sair querendo resolver tudo, mexer em tudo e no final das contas fica que nem pato, né? Nem nada direito, nem voa direito, nem anda direito. Né? Exatamente. Tem que ter todo esse planejamento e essa criação de metas, né? Saber o que você vai, qual é o incêndio que você vai apagar de cada vez, né? Que você apagar o Exato. incêndio todo, só sobra a cinza da fazenda, já era, né? Não tem mais para onde correr. Exatamente. E é bem bacana, assim, essa questão, né, de ressaltar a importância do conhecimento, né? De você saber indicadores, de você saber qual é a realidade do restante do país, o que é esperado dentro da condição que você trabalha, né? E isso sempre buscando um conhecimento cada vez mais atual. É o que diferencia a gente, né, o médico veterinário, o técnico, de um prático, né? Você saber os porquês, é você procurar as soluções
sempre com conhecimento técnico, uma base científica, né? Tudo ter base Uhum. no conhecimento. E você ajudar também na construção desse conhecimento, né? Você ajudar, contribuir para que, dentro de um levantamento, de uma grande mortalidade, você possa, né, direcionar e falar, ó, na minha experiência, o mais comum é isso, né? Uhum. Trocar ideia com os amigos, né, com os colegas, para sempre Não, melhorar a nossa profissão, né? não, claro, assim, eu digo que eu estudo muito mais hoje do que na época de graduação, né? E assim, a gente precisa ter esse conhecimento técnico bem intrínseco dentro da nossa cabeça. Para quê? Para que a gente transforme as informações que a gente recebe do vaqueiro da fazenda, do gerente da fazenda, em uma situação técnica na sua mente para chegar a um diagnóstico. Né? Então, assim, você precisa ter o conhecimento técnico para quando o cara chegar aqui e falar, sei lá, meu cavalo está enquitado aqui. Então, assim, então eu digo, opa, tá desidratado, tá com algum problema aqui que eu preciso entender essa situação do jeito que eles falam, né, para poder transformar isso em técnica. E assim, a região, cada região tem muita particularidade. E essa turma que está lá no dia a dia da fazenda, elas têm muita informação para passar para a gente, muita, do jeito deles, né? Mas então a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre conhecendo o que tem de novidade de tratamento, de doença, de patologias, para conseguir transformar essa informação que chega para a gente. Ah, fulaninha, mas fazenda do vizinho aqui, como é que tem esse problema também? Ah, tem, doutor. Aqui morre também, o gado morre desse jeito também. Ele vai, tem uma pastagem ali, um cercado ali que é vizinho do nosso, que toda vez que os animais pastam ali e vão para o cercado deles também, que chega lá, morre. Mesma coisa que acontece aqui, né? Aí como é que morre? Ah, doutor, não sei. Aqui bota logo para sangrar pelo nariz. Eu estou achando que é alguma cobra que tem por ali, que sangra pelo nariz e que morre bicho de todo jeito. Né? Então, é pegar essas informações dentro da capacidade deles de passar para a gente e transformar ela em uma situação técnica. Né? E levar isso até para os colegas, que a gente precisa compartilhar, às vezes, para chegar em diagnóstico e chegar em uma resposta, né? E essa atualização, assim, para você ter ideia, a MSD toda semana, ela dá uma aula para gente, na segunda-feira, geralmente, trazendo novidades, trazendo é, ciclos de conhecimento, né, que ela chama. Então, existe uma plataforma que é a Universidade MSD dentro dela, e dentro dessa plataforma tem o ciclo, a última agora foi ciclo de conhecimento de metrites e saúde de Uber. Então, assim, a gente viu muita aula e só gente fera falando de mastite, de Uber, de saúde da saúde das vacas de leite, de manejo de ordenha. Aí agora esse mês é o ciclo de crescimento de parasitos, de endo e ectoparasitos. Então vai ser só sobre isso. Então assim, a gente tem muita aula, mas muita aula mesmo. Então é essa a preocupação que a empresa tem com a gente que está no campo representando o nome dela, né, de ter conhecimento para levar para a turma. E realidades do Brasil todo. Né? Entender que o que dá certo em São Paulo não dá certo aqui em Alagoas e vice-versa. Cada região tem a sua particularidade. Com certeza, maravilhoso, né? Ter sempre essa oportunidade de atualização, de aprofundamento no conhecimento. É o que a gente espera que as pessoas façam, seja, né, diante do trabalho numa empresa, seja de maneira autônoma, né, pela necessidade do conhecimento, pela curiosidade, para que, né, o técnico sempre esteja em voga, né? Sempre esteja ali o principal na conduta do profissional. Exatamente. E a gente precisa capacitar muito a turma das fazendas, tá? Não, às vezes a pessoa me questiona, mas você vai ensinar eles a ser veterinário? Eu digo, não, de jeito nenhum, não estou ensinando ninguém a ser veterinário. Mas eles precisam ter um conhecimento básico do que é um animal com diarreia e o que é um animal sem diarreia. Eles precisam ter um conhecimento básico de o que é um animal desidratado para um animal hidratado, porque a gente não vai conseguir atender todas as fazendas o tempo todo, a não ser que eu more dentro daquela fazenda. Então, eles precisam ter pelo menos a noção do que é um animal sadio para um animal doente.
E aí, porque senão eles não chamam, não vai lhe chamar. Se ele acha que está tudo bem, que está tudo normal, ele não vai ligar para você, ó, doutor fulano, vem aqui que eu estou com um animal com diarreia. Não, para ele vai estar normal lá. Então, a gente precisa capacitar essa turma. Né? Não é ensinar eles a ser veterinário, não é passar tratamento, não é nada disso. É mostrar a eles, ó, isso aqui é um animal sadio, isso aqui é um animal com diarreia, isso aqui é um Ter animal sadio. diarreia não é normal, né? Exato, Aquela ter coisa, diarreia né? não é A gente acha, normal. não, todo bezerro tem diarreia, normal, né? Normal, super Exato, normal isso. Pneumonia, todo bezerro vai ter pneumonia, normal, Não, né? Exatamente isso que a exatamente. gente tem que desmistificar, né? Eu tenho uma fazenda que eu fui que a gente fazendo aquela anamnese ainda sem chegar na maternidade, né? E, não, e bezerro aqui, como é? Ah, aqui é tudo tranquilo, não tem problema de nada. E eu digo, diarreia, como é que tá? Não, não tem problema de diarreia, não. Eu cheguei lá na maternidade, todos os bezerros estavam com diarreia, todos, sem exceção. Eu digo, ó, mas isso aqui é diarreia? Ah, mas, doutor, sempre foi assim aqui. Né? Então, assim, o problema existia há tanto tempo que para eles era normal. Eu digo, ó, mas não é um animal sadio. Um animal sadio, tentei até procurar um assim nessa situação específica, um que não estivesse com diarreia para mostrar como é que era, mas não tinha. Eu tive que mostrar a foto para ele, para poder ele entender. E muitas vezes o Né? impacto que vai causar você intervir nessa situação, né, e você mudar essa realidade dele, ele começar a entender que não é natural o animal ter diarreia, não é normal, não é para todo mundo ter diarreia, né, não é assim mesmo Uhum, que acontece, o impacto que isso vai ter na produção dele vai ser tão grande que ele nem vai saber de onde veio tanto benefício, né? Como assim, depois que o doutor exato. passou aqui, né, parou de ter diarreia em todos os bezerros, os animais pararam de morrer. Então, é muito importante essa visão, né? E aí é onde entra a importância de nós como técnico, entregar relatório de tudo que a gente faz dentro da fazenda e ter os parâmetros de indicadores dentro da propriedade. Porque se eu chego numa fazenda, resolvo, como um caso aí de uma fazenda que o cara perdeu 22 bezerros de 100 vacas, uma mortalidade altíssima, uma fazenda de gado de corte. Chego lá, encontro a solução para o cara, e deixa isso para lá, ele não vai enxergar o meu valor como técnico. Né? Então, eu faço um relatório, só, seu problema era assim, você tinha perdido tantos animais, você gastou tanto com antibiótico para resolver o seu problema, nós tomamos essa medida aqui de mudança de manejo, que ele custou tanto, fizemos essa indicação aqui que ele custou tanto, na outra estação de nascimento de bezerros, você só perdeu um bezerro. Né? Então, assim, o seu custo com antibióticos caiu de 8 mil, sei lá, para 2 mil. Então, você precisa ter todos esses parâmetros para mostrar para o cliente e ele enxergar a sua importância dentro da propriedade a qual você está inserido. Se você chega lá, dá uma sugestão, vira as costas e vai embora e não mostra para ele o que foi que você fez, você só foi mais um que passou lá dentro da fazenda. Então, você tem que, aquela história, matar a cobra e mostrar o pau. Né? Mostrar para ele que ó, a sua situação era essa. Eu vim aqui, né, no relatório, lógico que com muita humildade, mas no relatório, e mudei a situação da sua fazenda para isso aqui. Né? Então, precisa anotar, se eu chego lá e só resolvo as coisas e vou me embora. Infelizmente, eu aprendi muito isso porque cheguei em fazenda, dava as soluções assim de mudança. Eu sou apaixonado por bem-estar animal, tá? De mudança de estrutura de curral que melhorou assim absurdamente o manejo do cara dentro da fazenda. Aí, quando foi depois de um tempinho, uns 6 meses depois, eu voltei. Aí ele fez a mudança que eu tinha sugerido. Eu disse, pô, cara, que legal essa mudança aqui. Essa foi uma ideia que eu tive aqui, não sei o quê. Aí eu fiquei, não ia brigar com o cara, né? Aí eu fiquei, putz, grila, rapaz, tá vendo? E eu não fiz relatório disso. No meu relatório eu não coloquei essa sugestão. Então, ele ficou na cabeça dele achando que tinha sido a ideia dele. Né? Eu sabia que tinha sido minha, mas eu não ia ficar brigando com ele por causa disso. Né? Então, se eu tivesse colocado isso no relatório, não ia ter nem como Não ia contestar. ter discussão, né? Não ia ter discussão. Então, assim, é muito importante a gente anotar até esse profissionalismo em tudo. Não é, eu vou trabalhar com reprodução, não é chegar lá, colocar a mão dentro de vaca, dizer tá preta, tá vazia e ir embora. Eu preciso anotar tudo. Ter essa minha gestão. Eu vou trabalhar com sanidade do rebanho de uma maneira geral, eu preciso ter os indicadores dentro da propriedade antes de eu começar a fazer o meu trabalho.
durante o meu trabalho e depois quando eu concluir o meu trabalho, eu preciso mostrar isso para ele. Infelizmente, a gente precisa ficar mostrando o tempo todo os nossos benefícios o benefício de ter um veterinário dentro da fazenda. Porque senão a gente vai acaba sendo melhorou tudo aqui, tá tudo muito bom, vou botar o veterinário aqui, não precisa vir mais não. Né? Mas ficou bom porque eu estava aqui, cara, não lembre-se de mim. E a Sim. forma que a gente tem disso é mensurando e mostrando para ele isso. Os números não mentem, né? Como dizia aquela máxima, Ah, os números não mentem. exatamente. Às vezes você só bater na tecla dos benefícios que a sua presença ali, que a sua atuação nessa propriedade trouxeram para esse proprietário, vai ficar muito subjetivo. Ah, não, mas não foi só o Uhum. doutor que estava aqui, né? Foi a época do ano, choveu mais, choveu menos, né? O vento mudou. Exatamente. Agora, se você tem números para mostrar, não tem realmente o que argumentar, Não, não né? tenho não tenho que discutir, não O tem negócio está bem definido. nem o que discutir. E a procura dos estudantes por você? Eu vi que seu Instagram tá bombando, né? O pessoal dá elogios e tal, e seguindo a sua atuação e querendo saber como é que é essa realidade. Como é que é a questão da procura dos alunos? Quais são as dúvidas que eles trazem? O que que eles costumam querer saber mais, assim? Sim, cara, eu digo o seguinte, que é, eu fico numa felicidade tão grande quando eu vejo essa turma me procurando e, poxa, eu estou no caminho certo, né? Se tem gente querendo saber o que eu estou fazendo, é porque alguma coisa tá saindo de certo nesse negócio. E tem muita gente pedindo estágio, mas muita gente. Eu acho que dá uns 3 por dia. Não estou exagerando, uns 3 por dia. Assim, e eu fico, meu Deus, eu não posso aceitar estagiário porque eu trabalho representando uma empresa, a MSD. Então, todo estagiário ele precisa vir de uma contratação da MSD para mim, né? Lógico que às vezes eu preciso de uma ajuda no manejo de ATF, no manejo de aplicação de vermífugo, e daí a gente, situações mais pontuais, eu posso levo algumas pessoas comigo, né? Sempre. Então, infelizmente, eu digo, bicho, eu queria agarrar todo mundo aqui para poder vir aprender um pouquinho comigo, porque eu aprendo muito com eles também. É, e mas infelizmente tem essa limitação, né? Não posso aceitar todo mundo que eu gostaria. Mas a dúvida assim que mais batem, que mais perguntam é disparado a questão de eu estou me formando agora e o que é que eu vou fazer? Eu estou com medo, eu não sei o que eu vou fazer. Me deu dicas para quem está se formando, o que eu posso fazer para poder melhorar e conseguir entrar no mercado de trabalho. Essa é disparada, quando eu abro lá as caixinhas de perguntas, disparado o que mais tem. É isso. E aproveitando, me sigam lá, Emílio Sarmento, tá? Para quem ainda não me segue. Vamos divulgar suas redes sociais, seus contatos, com certeza. Mas é importante, né, a gente ressaltar para quem estiver assistindo, né, quem quiser acompanhar aqui, que essa sensação de desamparo, quando a pessoa está se formando, todos nós temos. Todos nós nos sentimos despreparados, né? Às vezes até desmotivados, falar, gente, acabou a faculdade agora. Eu não sei como fazer essa transição de ser estudante para ser um profissional. Por mais que a Uhum, pessoa tenha feito estágios, né, tenha eventualmente tentado desenvolver essa questão da postura que a gente comentou, a uhum. pessoa não teve realmente uma vivência naquilo, né? Então, é natural, vai melhorar, vai passar. É. O que eu falo é o seguinte, eu digo, só não adianta você ficar sentado em casa esperando que a oportunidade passe na sua frente. Né? Isso aí, você precisa ser visto. Né? A lógica é que hoje nós estamos passando por uma situação atípica, onde a gente não pode participar desses eventos de forma presenciais, não tem mais feira de agronegócio, né? Então, mas quando as coisas voltar a normal em breve, graças a fé em Deus, vai estar tudo normal, você precisa aparecer, e aparecer de forma positiva. Estando presente nessas feiras, eu quero trabalhar muito com bovino, Emílio. Então, o que eu fazia? Né? Quando eu estava trabalhando com o PET lá atrás, o que eu fazia?
vai ter o leilão dos Irmão Barros Correia, que é uma fazenda que a fazenda que eu dizia, eu quero trabalhar aqui um dia, quero atender eles aqui um dia. Todo leilão eu estava lá, todo leilão, não conhecia ninguém, mas eu ia. Conhecia, falava com uma amiga ali, eu digo, vamos lá. Chegava, estavam os donos, eles são extremamente educados, assim, de uma educação monstruosa, são, assim, fora de série. Chegava, cumprimentava todos, parecia que era o melhor amigo deles. Eu digo, tudo bom, boa noite. Chamava pelo nome, tudo bom, tá ótimo, evento, parabéns. E eles, eu acho que quem é esse menino, esse doido aqui, que eu nunca vi. Então, tinha o leilão de não sei quem, eu estava lá. Tinha feira do agronegócio, eu estava lá. Então, assim, você vai conversando com as pessoas, né? Grupos de WhatsApp, né? Eu estava começando essas coisas quando eu me formei, né? Então, assim, tinha grupos de WhatsApp e a turma chegava, tinha dúvida técnica. Estou com uma situação assim, assim, assado, minha gente, os colegas veterinários, né? Como é que a gente pode ajudar aqui? Então, eu sempre procurava ajudar a turma desse jeito. E aí fui criando uma referência, né? De sopa, quem é que entende de saúde? Quando tem um bicho doente aqui, quem é que a gente pode procurar? Quem é que a gente pode socorrer? O Emílio. O Emílio lá, quando eu precisei lá no WhatsApp uma vez lá, ele me deu uma ajuda aqui e eu consigo. Não tô fazendo atendimento por WhatsApp, pelo amor de Deus. São conversas com clínicos É uma troca de veterinários informação que a técnica gente entre troca. colegas. Exatamente. Né? Não É tô fazendo. diferente de um proprietário mandar uma foto, minha vaca tá assim, o que que eu faço? Aplica tal coisa. Aí não pode, Exatamente, né? exatamente isso. Mas só para deixar claro, né? Tem um gerente que diz que o óbvio precisa ser dito, né? Então, Sempre, sempre. é só para deixar claro. É, então, assim, você acaba se tornando uma referência dentro de alguma coisa, né? E quando alguém precisa, tô com um bicho que morreu ali e não posso ir agora. Vai lembrar de quem? O Emílio me salvou nessa situação. Mas tudo tem seu tempo, né? A nossa geração, a minha, a minha geração até talvez um pouco menos, mas ainda assim tem bastante. Essa geração mais nova, eu vejo que existe uma ansiedade de sucesso muito grande, né? Então, a gente precisa ter calma, a gente precisa traçar objetivos, mas não é ficar olhando para o tempo, né? Como a gente fala, olhando para cima, esperando a oportunidade passar, né? Essa frase, ela ficou muito marcada na minha cabeça. Não, já procurei várias vezes quem foi que falou essa frase, mas não existe um autor que que de fato se atribui de forma oficial, mas ela diz o seguinte, que a sorte ela não existe. A sorte nada mais é do que o preparo aliado à oportunidade. Então a gente precisa estudar sempre para quando uma oportunidade dessa aparecer, a gente conseguir passar a perna no cavalo da oportunidade e ir embora. Mas é difícil e a gente vive essa ansiedade de sucesso. Sei que teve um menino que foi andar comigo uma vez, a gente voltando da fazenda, ele virou assim para mim e disse, eu já com 5 anos de formado. Aí ele, rapaz, era bom demais, eu queria assim, ser que nem você. Do nada, tá fazendo um sucesso. Eita, mas eu digo, a gente tem umas 2 horas de Ah, viagem. e aí, chuta para Disse ele, fora do carro ou não chuta? eu disse a ele, eu digo, a gente tem umas 2 horas de viagem aqui, eu acho que vai dar tempo de eu contar a metade da minha vida para tu, viu, companheiro? Aí eu comecei a contar tudo aqui, mas, enfim, às vezes a gente, nas redes sociais, a gente só mostra a parte boa, né, a parte dos louros do negócio, mas existiu toda uma dificuldade para se chegar aqui, não foi da noite para o dia, né? Foram muitos anos aprendendo, errando bastante, aprendendo com esses erros, não resolvendo problemas, né? E aceitando isso e sendo honesto com as pessoas que ele procurou, né? Então, assim, eu acredito muito que a honestidade e a sinceridade, mas sem cometer sincericídio, né? Ela lhe leva muito para frente. E graças a Deus, assim, hoje eu vivo um momento profissional maravilhoso, né? Extremamente confortável na empresa que eu trabalho, exercendo o cargo que eu exerço.
e me sinto muito realizado, né, dentro como veterinário. E o que eu digo para todo mundo, eu digo, cara, não desiste, não desiste. A turma tem uma mania, chega 3, 4 pessoas que não conseguiram o sucesso que se imaginava, e como fala aqui, emprenha os meninos pelo ouvido, né, de que veterinária não dá dinheiro, que veterinária não é bom, é sofrido, mas é muito bom. Assim, quando dá certo, quando o negócio começa a dar certo, é uma satisfação enorme, né? Você conseguir exercer essa profissão, por você ficou lá 5 anos, às vezes até um pouquinho mais, né? Nem todo mundo forma ali no tempinho certo. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não fui a pessoa que me formei no tempo certo, eu perdi matéria no começo da faculdade, por falta, tá? Não foi por nota, mas perdi por falta. Péssimo exemplo, péssimo exemplo. Né? Mas assim, chegou um determinado momento da minha graduação que eu digo, não, cara, eu preciso mudar a chave aqui desse negócio, porque eu quero viver disso, né? Então, eu vou ser só mais um nesse negócio, né? Como é? Só mais um. Eu adoro comer carne boa, gosto de tomar uma cervejinha, né? Gosto de ter minhas coisas, mas se eu for só mais um, eu vou conseguir ter tudo isso? Não, eu não vou. Então, eu preciso estudar, eu preciso ser diferente, eu preciso mostrar de forma diferente. E não é da noite para o dia. Eu formei em 2013, a gente está em 2021, em 2021 foi quando eu olho hoje assim, eu digo, hoje eu estou realizado aonde eu estou. Depois de quanto tempo, né? Então, assim, foi muito sofrimento, foi muito sofrido, não foi fácil, não. Essa Mas a construção gente está ninguém aqui. vê, né? Acho que é Não, interessante não. essa oportunidade da gente colocar a nossa história para as pessoas, para que, né, seja possível essa compreensão de que tudo vem com um tempo, e o tempo que leva para um não necessariamente é o tempo que vai levar para o outro. Para você foram 6 anos, pode ser que para outros sejam 7, para outros sejam 4, né? Isso é Uhum. muito variável. E a pessoa tem que saber atrás do que ela está correndo, né? Se é o seu objetivo, então se prepara e vai. Né? Se ficar sentado lá Exatamente. choramingando, né? Não vai sair do Não, lugar nunca. não vai. E a gente falou de objetivo e é muito importante você saber aonde você quer chegar. Né? Tem um livro chamado O Segredo, né, que fala da força do pensamento, né, enfim, é física quântica, é uma viagem da pegula. Mas mas é muito bom porque ele fala isso, né, da força do pensamento, né, do quanto que você ficar fazendo esse reforço positivo de que, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. Como o universo tende a conspirar para que isso aconteça. Lógico que você precisa estar preparado para quando isso for acontecer. Né? Não adianta só ter a boa vontade e a vontade de que as coisas aconteçam se você não estiver preparado para isso. Você, Né? você tem que desejar e se planejar para que o seu desejo se torne realidade. Né? Não é só sentar e falar, queria tanto, tá fazendo o que para dar certo? Nada, mas estou Nada. querendo muito. Só lamento. Pois, Não há de pois ser é. assim que vai funcionar. Não, mas eu acho que é basicamente isso que você falou, né? Um sonho só sem atitudes nenhuma, sem comportamentos para que faça com que ele aconteça, é só um sonho, né? A gente precisa Sim. correr atrás, a gente precisa aceitar situações difíceis, fazer coisas que nem todo mundo quer fazer porque não acha que não é digno para isso. Não estou dizendo que não é ser antiético no negócio, né? Mas o meu primeiro emprego na linha de pet, eu arrumava prateleira de pet shop. E eu ganhava um salário mínimo para trabalhar de 8 horas da manhã até meio-dia, de 2 às 5. Oh, eu tinha colega que dava 3 dias de plantão, 48 horas, 72 horas de plantão para poder fazer isso que eu fazia. E eu ficava ali, sossegadinho, fazer meu trabalho, tal, né? Então, assim, a gente precisa... Foi difícil, trabalhava em Sergipe, ia dormir, não conhecia ninguém, não conhecia nada, tinha R$ 25 para poder dormir e comer, e dormia em hotel, Virgem Maria, graças a Deus as coisas melhoraram quando eu olho para trás. Assim. Mas a gente precisei fazer coisas que muita gente não queria fazer para poder estar onde eu estou hoje. Né? Eu acho que a gente não tem que ter medo do trabalho, né? Sim. Independente de qual seja. Desde que ele seja digno, né? E que a gente não passe por cima de ninguém, a gente não precisa passar por cima de ninguém, tem espaço para todo mundo. E a gente só precisa ter a humildade de aceitar as oportunidades que passam para a gente. Um dia a gente chega aonde a gente vai, aonde a gente planeja de fato estar. Com certeza. E é uma sensação boa, não é? Olhar para trás, falar, ver tudo que você já fez
né? Ah, E é. olhar para frente agora e falar: olha onde eu tô. Aqui tá bacana, aqui tá Tá ok, tô ótimo. gostando daqui, agora seguir em É. frente, né? Cheguei onde eu quero, aonde eu quero, mas no meu plano de 2013, quando eu formei, né? Agora meus Sim, planos agora o são querer é outros. o próximo, é a próxima etapa, né? A gente não vai Exatamente. querer É a para sempre a próxima, mesma coisa. é levar a barra, é levar a barra, Exatamente. né? Emília, muitíssimo obrigada. Adorei Eu que sua agradeço. participação, é muito bacana a sua história, toda a sua trajetória, né? Acho que reforça muitos dos pontos que a gente bate com os alunos, né? Reforça, fala, gente, né? Vamos lá, empenho, dedicação, leva tempo. Às vezes você vai fazer uma coisa que você não gosta tanto, mas eventualmente você chega onde você quer. E eu acho que é riquíssimo a gente ilustrar isso por meio da história de alguém, né? Então, muito Sim, obrigada por vir aqui, por nos contar a sua história, né? Por contribuir aqui com o canal. A gente vai deixar o seu contato aí disponível para o pessoal entrar em contato com você, trocar uma ideia também. pode deixar. Assim, eu fico até emocionado, assim, sabe? A gente mostra que a gente está no caminho certo mesmo do negócio, quando as pessoas querem ouvir você, né? E só gratidão, só tenho esse sentimento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, contar um pouco da minha história, mostrar que é possível a gente ser feliz e ganhar dinheiro com medicina veterinária, que é mais importante, né? Que Sim, a gente trabalha para ganhar dinheiro, lógico que por amor, né? A gente trabalha com amor, né? Não por sim. amor, que por amor não põe comida na mesa. É, É, então, a gente tem como sim ser feliz, a gente tem como sim ganhar dinheiro, a gente tem como sim exercer a nossa função de forma excelente, né? Tem muito espaço para crescer, tem espaço para todo mundo, não tenho medo de compartilhar suas dúvidas com as pessoas, não tenho medo de dizer que não sabem, e eu só tenho um sentimento de gratidão de poder mostrar aqui um pouco da minha história e saber que todos os eu não sei que eu falei lá atrás me trouxeram até aqui, né? Que é fácil a gente dizer que tudo que eu sei me trouxe até aqui, né? Mas eu acho que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, com pelos meus erros, eu certeza. estou aqui. Obrigado, obrigado de verdade. Obrigada, vamos pedir para o Beijão, pessoal, até a próxima. né, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, todo aquele processo que a gente já conhece. E na próxima Exatamente. semana a gente volta com Aperta, outro médico veterinário. aperta o sininho, tem que apertar o Aperta o sininho para receber sininho, a aperta o notificação. sininho. Exatamente. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário contando um pouco mais da sua história. Obrigada, Emílio. Obrigado, um beijo.